Oi, oi, meninos e meninas, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem, né? E vamos iniciar mais um conteúdo, né, nessa semana aí de microbiologia. E como estamos falando, né, começamos semana passada, né, a comentar sobre as micoses do tipo sistêmicas, não é mesmo? Essas micoses sistêmicas que falamos na semana passada sobre a paracoccidioidomicose, que é uma micose causada por um fungo chamado Paracoccidioides brasiliensis, né? E hoje a gente vai falar sobre uma outra micose, que é a blastomicose, tá? Hoje nós vamos comentar sobre essa daqui. Então, que é causada pelo fungo chamado de Blastomyces dermatitidis, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre ela. Então, a blastomicose, pessoal, ela também é conhecida como doença de Gilchrist. Essa doença recebeu esse nome por conta do seu descobridor, né? Gilchrist, como toda patologia aí, né? Leva o nome aí do seu descobridor. Então, doença de Gilchrist ou blastomicose norte-americana, por conta mesmo da incidência, né, ser maior nessa localidade, América do Norte. O agente causador é o fungo, como eu disse a vocês, chamado de Blastomyces dermatitidis, tá? Esse agente causador, então, ele também é um fungo, né, obviamente, já que nós estamos falando de todas as doenças que são fúngicas, né? Bom, essa blastomicose, assim como a doença que a gente havia visto anteriormente, que foi a paracoccidioidomicose, ela também causa lesões do tipo granulomatosa, como essas que vocês podem ver aqui, tá? Então, ela forma essas nodulações, né, bem grosseiras também, e como agora o próprio nome já diz, né, como a gente comentou aqui, essas micoses são sistêmicas, né, ou seja, vão ser um pouco mais graves do que as micoses que a gente estava vendo anteriormente, que são aquelas subcutâneas, por exemplo, né? Então, vocês vão ver que ela também forma essas nodulações, essas croças, né, aqui também. De que maneira que é possível contraí-la, né? Bom, esse fungo, ele está presente em vegetais, né, ou seja, plantas, vegetais em decomposição, próximos de lagos, de rios, ambientes úmidos e também em bosques. Então, é muito comum, né, que entre em contato com esse fungo que é o Blastomyces. A frequência, como sempre, né? A gente vem falando muito já há algum tempo de doenças que têm uma alta relação com a agricultura, né? E aí, quando a gente lembra em agricultura, a gente lembra de homem, principalmente, né? Trabalhador do campo. Então, a frequência maior também dessa patologia, embora que a gente veja uma mulher, obviamente, que também pode ser acometida, mas a frequência maior é homens, né? Então, em torno dos 30 aos 60 anos de idade, negros. Não se tem tanto uma explicação assim bem do porquê, né? Mas acredita-se mesmo pelo trabalho, né, realizado, pela relação com o trabalho. É um tipo de patologia que, como a gente disse aqui, é adquirida, né, por meio de porque está presente nos vegetais, decomposição e tudo mais, ela também é transmitida, uma das formas, por inalação, né? Então, como dessa maneira, o primeiro local atingido vão ser os pulmões mesmo, né? Então, por conta dessa entrada do fungo através da inalação, então, o primeiro local atingido serão os pulmões desse paciente. Obviamente, depois, esse fungo pode se espalhar, né, disseminar pela corrente sanguínea. Então, a partir do momento que isso acontece, ele passa a atingir locais como pele, como ossos e até outros órgãos. Por isso que a gente diz que é uma micose do tipo sistêmica. Pode ter uma evolução do tipo aguda ou crônica, né? E dependendo, claro, da evolução desse paciente. Então, no início, né, da patologia, então ela começa de uma forma aguda
e vai se cronificando, né? Então, ela vai, muitas vezes, pode ir piorando, porque quando o paciente chega num quadro como esse aqui, com certeza ela já está numa forma crônica, né? Então, a paciente, a gente percebe que parece que ela está até meio inchada também, né? Bem edemaciada. Então, já é uma forma, possivelmente uma forma crônica, tá? Como forma de diagnóstico, nós temos a coleta do escarro, né? É uma das maneiras, né, de diagnosticar essa patologia, né? Já que, como nós falamos, é por inalação também, né? E logo ela entra ela atinge os pulmões. Então, o escarro é uma das maneiras, né? Das metodologias, certo? Ou o tecido, né? Uma biópsia de tecido, ou um exudato, ou outras maneiras, mas a principal é o próprio escarro. Aqui a gente tem uma imagem, né, do fungo, né? Ele forma essa gemulação aqui. Então, com formas arredondadas, né, como vocês estão vendo aqui. Tem uma parede mais fina, mas vocês podem ver que é uma parede meio que dupla, né? Certo? E forma um gêmulo, quase sempre único. Uma base de implantação larga na célula mãe. Então, que é essa daqui, né? Esse primeiro pedacinho aqui, certo? Como forma de diagnóstico sorológico, a gente tem a ELISA, né? Que também é um diagnóstico que pode ser realizado através do sangue. É um exame que também tem uma boa sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Então, em comparação ao escarro, o escarro se torna melhor ainda, né? Do que a ELISA. E como diagnóstico diferencial, quando ela está ali ainda atingindo os pulmões mesmo, pode ser tentar excluir, né, possibilidades como tuberculose, histoplasmose ou até uma neoplasia, né, um câncer de pulmão, ou para excluir, por exemplo, outras patologias como cromomicose, esporotricose, tuberculose, ou óssea, né, que também como o mieloma, que pode também acometer, tá? Então, aqui é como uma parte de um diagnóstico diferencial mesmo, porque como atinge os pulmões, pode muitas vezes ser confundido com tuberculose, mas que na verdade não é, né? Bom, então essa foi a primeira parte da segunda doença sistêmica que nós vimos aqui agora, que é a blastomicose, certo? E a gente vai encerrar essa micose por aqui para dar início a uma outra, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido sobre a blastomicose.